Eu já tinha falado aqui das categorias de curta-metragem e documentais, e agora chegou a vez dos longas-metragens. São 5 filmes com uma qualidade impecável, e os 5 trazem histórias que são muito importantes pra gente, e agrega muito pra gente como ser humano. Em quinto lugar, aparece Porcelain War. Embora seja o meu menos favorito, Porcelain War tem uma história bem importante para falar sobre como a política afeta a vida das pessoas de formas imprevisíveis. Em Porcelain War, 3 artesãos que levavam a vida fazendo porcelana, arte de porcelana, bonecos, animais. Os 3 são surpreendidos quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chega a Kharkiv, a cidade ucraniana onde eles moravam. A partir dali, além de continuar fazendo as artes deles e viver a vida deles com as famílias, às vezes à distância por causa da guerra, eles passam a também ter que se tornar soldados. Em quarto lugar, aparece Black Box Diaries, ou Diários da Caixa Preta. Esse é o título do livro da jornalista japonesa Shiori Ito, que é a diretora do documentário. Em Diários da Caixa Preta, a Shiori Ito vai voltar para um episódio que aconteceu com ela em 2015. Um dia, ela é dopada e estuprada por um dos chefões do jornalismo do Japão. Um homem com grande transição, tanto no jornalismo quanto na política, já que ele era amigo do então primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. A Shiori Ito vai mostrar toda a trajetória dela de 2015 a 2023, quando finalmente terminam todos os julgamentos do crime da qual ela foi vítima. A história dela é uma história também de revisão das leis e da legislação para crimes sexuais no Japão, que sempre foi considerada muito branda. Em terceiro lugar, aparece uma das melhores direções de documentários que eu já vi. Soundtrack to a Couple Detect, ou Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Trilha Sonora para um Golpe de Estado vai mostrar as atrocidades políticas e sociais praticadas pelo próprio governo da Bélgica e dos Estados Unidos na República Democrática do Congo em 1961. Foi o ano em que o Congo se tornou independente da Bélgica e o país passou a ser governado pelo então primeiro-ministro Patrice Lumumba, um homem que despertava bastante revolta, tanto do governo da Bélgica quanto do governo dos Estados Unidos. Eles usaram a estrutura humanitária da ONU para se manter vigilantes no Congo mesmo depois da independência do país, e assim poder descobrir quais eram os passos do Lumumba e também planejar o assassinato dele. Durante todo o filme, a gente intercala os momentos de depoimentos e os próprios momentos dos registros visuais desses ataques ao Lumumba com canções de grandes nomes da Black Music americana. Isso porque, em uma das sessões do Conselho de Segurança da ONU daquele ano, vários artistas da música americana, como Abbey Lincoln e Max Roach, invadiram aquele Conselho de Segurança da ONU para protestar contra a incursão dos Estados Unidos e da Bélgica no Congo. Em segundo lugar, aparece um filme que partiu meu coração em inúmeros pedaços. Sugar Cane é um documentário dirigido pelo filho de um dos vários sobreviventes dos conservatórios católicos a qual vários membros de comunidades indígenas do Canadá foram submetidos por muitas décadas. Em 2022, várias covas de pessoas indígenas foram descobertas nos fundos desses conservatórios no Distrito da Colômbia Britânica. A partir daí, Sugar Cane vai mostrar os sobreviventes e os descendentes de pessoas que foram vítimas desses conservatórios voltando para o passado, numa tentativa de recapitular quem eram os monstros que controlavam esses conservatórios e também de tentar entender quais crimes eram praticados naquele local. E eram muitos. Para ter uma noção mais básica, o pai do diretor do documentário foi sobrevivente de uma das práticas mais brutais que esses conservatórios faziam. Os filhos que as crianças que estavam no conservatório tinham com os padres que as estupravam eram colocados em caixas de sapato e colocados numa incineradora dentro das igrejas. O meu primeiro colocado, apesar de também ser um filme muito brutal e muito doloroso de se assistir, é um filme importantíssimo para tentar entender todos os sintomas do conflito árabe-israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No Wonderland se passa em Massaferiata, que é uma região árida, quase que desértica, no sul da Cisjordânia, uma região perto da fronteira com Israel. A região de Massaferiata é ocupada por povos palestinos há séculos. É uma região onde boa parte são fazendeiros ou criadores de ovelhas. Massaferiata é uma região que desde a década de 80 é reivindicada pelo governo de Israel, que usa a área para fazer exercícios militares. E a partir daí, com as leis do governo de Israel, eles passam a invadir as comunidades de Massaferiata e realizarem demolições forçadas,
nas casas, nos galinheiros, nos currais de ovelhas e até de escolas da comunidade palestina no local. Já não bastasse a desocupação dessas terras, o governo de Israel ainda coíbe protestos, atira contra protestantes e apoiam colonos armados que invadem essas comunidades para atirar e expulsar os palestinos. Os palestinos cada vez mais são forçados a procurar outros lugares para sobreviver, como por exemplo algumas cavernas em Masafer Yatta, para burlar a questão de não poder construir o próprio terreno. No Wonderland é dirigido por várias pessoas, entre elas o Basel Adra, que é um dos grandes estrelas do documentário. Ele é um repórter que vive em Masafer Yatta e que se dedicou a documentar boa parte dessas violências do governo de Israel. Outra das estrelas do documentário é o Yuval Abraham. Ele é outro jornalista israelense, mas que, como eles mesmos definem no documentário, um israelense do bem, já que ele está dedicado a mostrar como o governo de Israel ataca os palestinos. Vale dizer que No Wonderland é, inclusive, o favorito para levar o Oscar de melhor documentário e está na disputa com trilha sonora para um golpe de Estado.